Dentre os clientes que marcaram a nossa história, não é, que estão no fundo dos nossos corações, um empresário da publicidade muito especial, muito competente, né, que tinha uma agência que se chamava GTMC, e esse publicitário empresário se chama Carlos Cavalcanti. O Carlos Cavalcanti, além de ser um grande líder, ele tinha uma capacidade de planejamento igualmente extraordinária, né? Ele tinha uma preocupação com as informações, preocupação com os dados, né? Ele tinha um cuidado extremo em não perder absolutamente nada, porque ele sabia que em qualquer momento aquilo ia ser absolutamente decisivo, né? Eu me lembro, quando um dos clientes que a agência dele, que o GTMC atendia, foi vendido, não é? A Maguari foi vendida para Souza Cruz. Quando a família vendeu a Maguari, a família fez a seguinte recomendação para Souza Cruz, né? Tudo que vocês precisarem de informações sobre o mercado, sobre os nossos produtos, sobre o nosso relacionamento com o trade, sobre o relacionamento com os clientes, não venham perguntar para nós. Por favor, dirijam-se à GTMC, ao Cavalcanti. Ele sabe muito mais sobre os nossos produtos, sobre a nossa empresa, do que a gente sabe. A gente prestava serviços para a GTMC, o Madia Mundo Marketing, e um dia o Cavalcanti me disse: Madia, nós temos um cliente, um empresário, um cliente muito querido, a Lorenzetti, e o empresário dono da Lorenzetti, que comanda a Lorenzetti, o Aldo Lorenzetti, tem uma ambição de ter uma participação muito significativa, muito relevante no território de atuação da empresa dele, não é? Dentro da Fiesp, especificamente na ABINE, que congrega todos os fabricantes da indústria eletroeletrônica, né? Ele tem a ambição de um dia se tornar presidente da ABINE. A gente estava conversando sobre isso outro dia, ele me perguntou: como é que eu faço para conseguir isso? Você tem alguém eventualmente que pudesse me ajudar a pensar, a refletir sobre isso? E o Cavalcanti generosamente falou: eu tenho, né? Eu recomendo que você contrate o Madia Mundo Marketing, que você contrate o Madia. E aí o Cavalcanti me contou essa história. Eu falei: putz, Cavalcanti, mas a gente nunca fez nenhum desse tipo de trabalho, mas de qualquer maneira é um desafio interessante. A gente não faz marketing político, mas esse marketing político é uma política empresarial voltada para um ambiente fechado, voltado para uma instituição, para uma associação. Isso está dentro do nosso escopo, a gente poderia fazer. Deixa eu bater um papo com o Aldo. Aí a gente foi conversar com o Aldo. O Aldo é uma figura fantástica, né? Fascinante, contou a história dele, contou a missão dele, porque ele queria ser presidente da ABINE, e a gente ficou empolgado, né? A gente se apaixonou pelo projeto, se apaixonou pelo cliente, falou: não, vamos em frente. E o Aldo nos contratou, e durante 2 anos a gente trabalhou na construção do projeto Aldo Lorenzetti enquanto candidato à presidência da ABINE. Quando você faz marketing político para uma associação, tem uma grande vantagem. Você não precisa pegar um helicóptero para ver todo o universo, não é? Talvez com um drone hoje a 10 metros de altura, você vê todo o universo de associados. Naquela época, eu não lembro exatamente qual era o número, mas a ABINE tinha entre 600 e 800 associados. A eleição aconteceria 2 anos depois, a gente tinha 2 anos para trabalhar, a gente construiu o planejamento, foi conversar com uma série de associados, identificou expectativas, necessidades, desejos, transformou tudo isso num projeto, num programa de trabalho da chapa comandada pelo Aldo Lorenzetti e fez uma pesquisa para saber o grau de conhecimento do Aldo e as suas chances numa eventual eleição dali a 2 anos, né? E por tradição, na ABINE ganhava sempre um profissional, um executivo ou empresário dentro dos grandes associados, das grandes empresas, né? Chamada situação, né? E o Aldo, embora a Lorenzetti seja uma grande empresa, em relação às outras grandes empresas não era uma grande empresa, ele faria parte de alguma coisa que a gente poderia dizer de oposição. A gente fez a pesquisa, o candidato já definido de antemão pela situação era o Bonamico, que comandava a Brasmotor, né, a Brastemp, e o Aldo estava surgindo como um candidato de oposição, né, como uma alternativa. E a gente fez uma pesquisa junto a uma pequena amostra de associados, e naquele momento o Bonamico tinha 98% de conhecimento, ganharia as eleições tranquilamente, e o Aldo, enquanto provável candidato, tinha 2% de conhecimento. Ou seja, a perspectiva dele conseguir em 2 anos descontar essa distância e chegar à presidência da ABINE era muito pequena, mas ele estava entusiasmado, ele se dispunha
a colaborar, a participar, a nos ouvir, e a gente resolveu tocar em frente. Tinha 2 anos para trabalhar e o universo era bem definido, né? Então a gente construiu o programa e durante 2 anos, uma vez por semana, a gente reunia um grupo de 10 associados, né? Nós tínhamos 40 semanas pela frente, 50 semanas pela frente, então a gente tinha certeza que conseguiria falar com 60% ou 70% de todos os associados, de uma maneira quase que individual, pequenos grupos de 12 associados, né? Num almoço, num jantar ou num drink, contando qual era o programa, levantando os problemas e principalmente dando a oportunidade dos associados conhecerem melhor o empresário, o ser humano Aldo Lorenzetti, não é? As pessoas se lembravam muito do Aldo mais pela marca dos produtos que a Lorenzetti fabrica do que eventualmente por conhecer a figura do Aldo. Um trabalho de catequese, não é? Contando com a colaboração e dedicação total do Aldo. E depois de 2 anos a gente chegou no dia da eleição, no auditório da Fiesp estava sendo feita a apuração e no final o presidente da junta apuradora anunciou o resultado e o Aldo conseguiu 52% dos votos, né? E o Bonamico 48% dos votos. Pela primeira vez na história da Bini, a oposição venceu a situação, né? Ou seja, esse tipo de trabalho sempre é possível. É muito difícil. Às vezes um desafio quase inalcançável ou insuperável. Mas se você contar com tempo, e se você contar fundamentalmente com um cliente, com uma pessoa que seja afável, que seja sensível, que seja flexível, que tenha ouvidos e se abra para suas recomendações e se disponha a eventualmente se reposicionar, as perspectivas de você alcançar sucesso crescem extraordinariamente. Não necessariamente isso garanta que você vai acabar vencendo, mas algumas vezes, como aconteceu com Aldo Lorenzetti, com total justiça e merecimento, o objetivo foi plenamente alcançado, né? Então, a recordar esse trabalho que a gente fez lá atrás, eu presto homenagem a 2 pessoas com muito carinho, com muito respeito e com muita admiração. Ao Carlos Cavalcante, né, um empresário da publicidade fantástico, um profissional de planejamento da maior qualidade, e ao querido amigo e empresário Aldo Lorenzetti, o primeiro presidente da história da Bini que ascendeu a essa colocação vindo da oposição, vindo das minorias.